Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje a gente está recebendo aqui com a gente Gonçalo Gaiolas, da OutSystems, que é uma empresa portuguesa, hoje multinacional, mas de origem portuguesa, que tem uma solução muito interessante na área de low-code. E a gente achou interessante trazer esse tópico para discussão, porque nesse mundo em que a gente está vivendo de transformações rápidas, uma solução low-code é uma forma de você conseguir fazer com que a tecnologia possa te atender de uma forma mais rápida, né? Então, obrigado, Gonçalo, por ter concordado em se juntar aqui com a gente e conversar. E a ideia é batermos um papo mesmo, informal, e trocar ideias a respeito de como esse tipo de tecnologia pode contribuir para as empresas que estão buscando se transformar, né? Se adaptar para essa nova realidade. Você pode falar um pouquinho a seu respeito para a gente começar? Com certeza, Maurício. Começar só por agradecer o convite. É um privilégio e um prazer estar aqui a discutir isto com vocês e com a audiência. Eu vou me apresentar a mim, a OutSystems. De facto, o meu nome é Gonçalo, então. Eu trabalho na OutSystems. Hoje em dia eu tenho um papel muito indexado a fazer crescer a OutSystems por via do ecossistema de developers que trabalham para a OutSystems. Já fiz vários papéis aqui dentro e, portanto, tive o privilégio de estar muito próximo dos nossos clientes que estão a passar por esta transformação e a lidar com este mundo exponencial, e dizer que a OutSystems é realmente talvez a empresa líder neste espaço do low-code. O espaço do low-code, para quem não conhece, é um espaço que não existia enquanto low-code há 4, 5 anos atrás. Já teve outras encarnações, outros nomes, mas a OutSystems é uma empresa com 17 anos e a nossa visão sempre foi conseguir endereçar problemas-chave do deployment de tecnologia nas organizações. Coisas como, e nós acreditamos que este problema está a ficar pior, não é? Mas coisas como o crescente backlog de projetos digitais que as empresas precisam de fazer hoje em dia. Hoje já não é um luxo, hoje é uma necessidade, e esse número não está a diminuir, está a crescer. A ausência de mão de obra e de talento qualificado, e portanto pessoas que consigam, engenheiros de topo que consigam resolver estes problemas, é também um problema que nós tentamos endereçar de alguma maneira, e também no fundo fazer isto tudo em ciclos cada vez mais comprimidos, porque se antes era expectável que um projeto de software demorasse 2 anos, hoje em dia alguma coisa que demora mais do que 1 mês já demora muito tempo. E portanto a OutSystems tem uma plataforma que no fundo é um paradigma diferente de desenvolvimento de sistemas de informação. Ela tem uma plataforma muito visual, em que os usuários fazem drag and drop de coisas que estão de widgets e de coisas que estão pré-compostas, mas que permite resolver aplicações muito, muito complexas. Portanto, ela não é desenhada para aplicações simples, é desenhada para aplicativos de negócio, de empresas complexas. Nós temos clientes no mundo inteiro a resolver problemas relativamente complexos de negócio, muito customizados à sua própria necessidade, não são problemas genéricos que sejam resolvidos com um pacote, são o seu secret sauce da sua própria empresa. E, portanto, nós fomos desenvolvendo esta tecnologia ao longo dos últimos 17 anos e nos últimos 4 anos, então, deu-se a emergência deste mundo do low-code, que vem, no fundo, ser uma solução, mais uma solução e uma solução importante no arsenal das empresas que tentam resolver este problema de entregarem mais soluções digitais, mais rápido, com o mesmo talento que têm ou com um tipo de talento diferente. E, no fundo, é pensar na OutSystems como esta ferramenta que preenche este espaço de permitir tapar todas estas necessidades muito únicas de cada uma das suas empresas, que agora se estão a digitalizar e que estão a criar novos modelos de negócio e que não conseguem comprar um pacote na rua para fazer aquilo que é o seu core business. E que muitas vezes, se você buscar um pacote de negócios na rua, ele não vai ter as funcionalidades que você precisa, e ao buscar customizar ele para ter essas funcionalidades, você acaba normalmente comprando um problema maior do que o benefício que pode ter, né? Completamente. Tem essas experiências e foi até, acho que a razão pela qual ele, no passado ele foi já fez a opção de usar o produto de vocês, né? Para fugir dessas customizações, não é, Alexandre?
Exatamente. Eu tomei conhecimento do OutSystem pelo Maurício, há alguns anos atrás mais ou menos. E eu me lembro que o Maurício fez um comentário dizendo, cara, conheci uma plataforma com baixa, ou seja, com baixa codificação, e que coisas lembrou muito o que você já usava, Alexandre, muitos anos atrás. Eu usei uma linguagem na época de programação chamava SQL Windows. E era que é uma empresa que já nem existe mais, e inclusive criei uma empresa onde a gente criava soluções usando essa ferramenta, que era uma ferramenta muito boa para criar soluções. Ela não era low code porque tinha que escrever código, só que ela era muito estruturada e facilitava muito. E aí o Maurício falou, olha, isso não é como o SQL Windows que você usava, mas você escreve menos e também é muito rápido de construir soluções. E aí a gente fez uma POC. E a POC que a gente fez foi ridícula, porque a gente tinha um problema. Os caras estavam codificando em fazer manutenção no software que era escrito em Delphi. E aí a gente trouxe o pessoal da OutSystem para fazer essa POC e os caras reconstruíram em Delphi em uma semana. E aí, e ainda por cima com uma plataforma diferente, porque, ou seja, a gente tinha um software que era desktop, basicamente, e agora a gente passava a ter um software que rodava em diferentes plataformas. Então, a conscientização do uso da ferramenta foi quase que instantânea. E eu acho que ela tem esse estamos num mundo onde a gente precisa experimentar, onde a gente precisa cada vez mais poder aproveitar as ideias para ver quais vão dar certo e quais não vão dar certo. E se você ajuda a ter velocidade nisso, as ideias se perdem, porque fica inviável e a área de TI não consegue entregar. Então, esse foi um grande diferencial que, logo de cara, nos... E aí eu acho que esse é o grande foco da nossa conversa, ou seja, estamos num mundo exponencial, onde literalmente as pessoas precisam experimentar digamos, a permissão de falhar com maior frequência, e isso passa a ser possível quando você tem uma plataforma que ajuda a falhar rápido, a jogar tudo fora, porque você joga fora aí é muito fácil jogar, e você recomeça muito mais rápido ainda. Então, o ciclo de aprendizagem fica bem estreito. Eu acho que esse aqui é um super diferencial que eu não consigo encontrar, ou eu não encontrei ainda, pelo menos, com tanta facilidade do que com a OutSystem. Você deu umas picotadas um pouco quando a gente estava te escutando, mas eu acho que a gente conseguiu entender o geral do que você colocou. Ou seja, você tinha um problema interno que estava sendo feito um desenvolvimento em cima de um programa que você já tinha feito em Delphi, né, que já estava sendo desenvolvido há um cadro de tempo, já era um software existente, e você conseguiram resolver todos os problemas em uma semana só na POC do OutSystems. E esse tipo de agilidade, como o Alexandre falou, é o que você precisa quando você está encarando esse mundo que a gente está vivendo, né, de transformações impulsionadas pela evolução exponencial da tecnologia, aonde, como você falou, Gonçalo, 2 anos era um prazo razoável para um projeto de grande envergadura, né? Hoje em dia, 2 anos você não sabe se a empresa existe ainda, dependendo do que você está fazendo, né? E essa é uma realidade que ainda muitas empresas ainda não se deram conta. Muitas empresas, muitos executivos não se deram conta de que essa realidade mudou, né? Não sei como é que vocês têm visto, eu imagino que, devido à própria natureza do que vocês fazem, vocês já devem estar interagindo com empresas que já estão buscando, vamos dizer assim, um caminho para se transformar, né? Mas não sei como é que vocês estão vendo o mercado em relação a essa consciência. O que você tem visto? Olha, Maurício, nós temos
a OutSystems, como empresa, nos primeiros 10 a 12 anos da sua existência, teve, como tu dizes e bem, teve genuína dificuldade em penetrar em muitos segmentos e indústrias de mercado, porque esta proposição de valor de ser mais rápido, de falhar mais barato, como o Alexandre dizia, e muito bem, de permitir experimentar, de permitir adaptar rapidamente ao que o mundo está a fazer à nossa volta, não era uma preocupação grande dos CIOs. Não era porque os ciclos demoravam mais tempo. E o que nós vimos nos últimos 4 ou 5 anos foi uma explosão desta consciencialização e da necessidade de todas as indústrias, inclusivamente indústrias, nós podemos falar de alguns exemplos de indústrias bem, que considerávamos bem estáveis, bem resistentes à mudança, a colocarem no centro das suas estratégias esta capacidade da agilidade e da evolução, quase de terem um DNA de evolução darwinístico para este mundo, porque não há nenhuma indústria que não esteja a passar por algum tipo de revolução. Pode ser porque existem são incumbentes e existem novos entrantes, pode ser porque os negócios estão a desaparecer, pode ser porque chegaram a pontos em que, do ponto de vista de tecnologia, já não é sequer sustentável, custa mais manter a tecnologia a correr do que fazer. Nós vemos vários sintomas, mas no fundo o que as empresas procuram é sempre esta noção de aceleração por via da agilidade. Vemos isso na banca, vemos isso na logística, vemos isso no retalho e no varejo, em todos os diferentes setores, até setores que há 5 anos eram impossíveis estar sequer a ter uma conversa connosco de low code. E portanto a história que o Alexandre partilhou, e obrigado Alexandre por teres partilhado no fundo a sua experiência em primeira mão com OutSystems, é uma história que nós vemos com frequência nos clientes à volta do mundo, que procuram e que estão quase que desesperados pelo status quo e que procuram esta agilidade cada vez mais. Você vê que no nosso caso a gente já tem aí o caso da propaganda de boca a boca, né? Porque eu já tinha falado com ele, eu já como uma pessoa convencida comentei com ele que por sua vez vai repassando. Mas eu acho que é uma coisa natural essa busca, porque muitas vezes, quantas empresas, principalmente quando você passa para empresas de médio porte, as empresas de grande porte, geralmente, elas têm um tipo diferente de problema, que é ligado ao próprio tamanho e a dificuldade de ser ágil ao ser muito grande, né? Uhum. Mas as empresas de médio porte, muitas vezes, têm um problema semelhante em outra escala ou por outras causas, né? Quantas empresas não operam hoje baseado em planilhas Excel, né? E aí as planilhas voam pelo correio eletrônico para um, para outro, aí bota num diretório e compartilha. E quantas dessas coisas, vamos dizer assim, não geram problemas que normalmente seriam facilmente resolvidos pelo desenvolvimento de um software especializado para fazer aquilo, mas que, via de regra, as empresas não têm disponibilidade de recursos internos para fazer esse desenvolvimento, porque se todo projeto de desenvolvimento leva vários meses, como é que você vai justificar que você vai parar pessoas para fazer durante vários meses uma coisa que vai resolver a vida de 2 usuários, né? Muito Só que bem. aquele 2 usuários sem impacto, né? Tem muito impacto e eu ligaria isso a um tema muito interessante que é o que nós observamos, que tem a ver com, nós vemos muitas vezes em empresas de médio e largo porte, a inovação, tanto na eficiência como nos novos modelos de negócio, muitas vezes aparece no edge da organização, aparece nos 2, 5, 20 usuários que criaram essa planilha para resolver um problema em concreto ou para explorar uma nova oportunidade. E o que é que acontece? À medida que essa oportunidade vai ganhando peso, à medida que esse problema vai sendo resolvido, o facto de ter sido endereçado por uma solução tecnológica que não é muito escalável, que é uma planilha, impede a empresa de capitalizar a inovação desses usuários, impede a empresa de aproveitar seja o novo retorno ou a eficiência que está a ser gerada ali. E, portanto, nós temos muitos clientes que têm uma estratégia de providenciar para estes departamentos instalações OutSystems para que possam resolver rapidamente os seus problemas que vão lá acontecendo sem dependerem até de recursos centrais
sabendo que, como dizia o Alexandre, quando estes problemas passam a ser uma vantagem competitiva, é muito fácil escalar para o resto de milhares de colaboradores da empresa. Normalmente o que é que acontece? Eu tenho uma planilha e eu percebo que a planilha resolve um problema e eu agora preciso de parar e fazer 6 meses de desenvolvimento para pegar naquela planilha. E o que nós providenciamos é um contínuo também, desde que a aplicação é muito pequena, o aplicativo é muito pequeno e está a resolver a vida de 2, 3 usuários, até que ela se tornou uma coisa central a um novo modelo de negócio ou um novo processo que ajuda a melhorar a relação com o cliente, ou que ajuda a melhorar a eficiência interna, ou que cria um novo canal de vendas. É um contínuo, e esse contínuo tem várias vantagens. É muito mais barato para as empresas do ponto de vista da eficiência, cria engajamento e cria uma relação mais próxima dos próprios colaboradores da empresa com a empresa, que é muito importante hoje em dia, não é? Há uma porcentagem grande de colaboradores que se sentem desligados da sua empresa e, portanto, eles poderem estar a contribuir para os problemas e a impactarem a vida de um cliente final é muito, muito interessante para eles. E, portanto, resolver estes problemas e criar e ter estes benefícios acaba por ser uma vantagem competitiva que nós vemos cada vez mais empresas a explorar. Lá na empresa onde eu trabalhava foi exatamente isso. A gente começou a utilizar para resolver um problema e aí, ou seja, quando a gente identificou a agilidade que tinha, a gente falou, cara, vamos começar a utilizar essa ferramenta para liberar o potencial de inovação de soluções que antes eram inviáveis para nós. Impossíveis, pois, claramente. Só criar uma metodologia que era uma mistura de, sei lá, Scrum com Design Sprints do Google. A gente criou um método de fazer onde a gente ia do nada, da ideia até um MVP, digamos assim, já usual no final de uma semana. Usando totalmente as áreas. Então, a gente criava uma equipe mista que tinha gente que dominava a ferramenta, que vinha da área de TI, com os usuários que tinham problema e criava uma solução. E, a partir daí, o ciclo de vida daquela solução dependia da área usuária, digamos, do sistema, e não mais da TI. Nossa, isso foi uma gigante dentro da companhia. A gente começou a ter um problema contrário, que era fila de áreas de negócio querendo soluções ou sprints desse tipo para que a gente pudesse criar soluções. E esse é um modelo que eu, pessoalmente, acredito apropriado para o mundo que a gente vive hoje. Completamente. Vemos isso. Alexandre, a tua experiência compartilho com muitos clientes nossos que acabam por... Nós falamos muito aqui da ligação e do engajamento dos colaboradores da empresa, não é? E das diferentes áreas de negócio. Também é muito interessante perceber que os profissionais de TI podem eles próprios ser o herói do dia durante um tempo, não é? Podem eles próprios passarem a ser as pessoas que estão sempre a dizer não, eu não posso fazer isso, volta a falar comigo daqui a 3 anos, para poderem começar a dizer sim, eu vou estar contigo, sim, eu vou perceber como é que o meu trabalho impacta ao nosso cliente, sim, eu vou ajudar a resolver um problema que é um problema da tua vida, sim, eu vou ajudar a fazer crescer a empresa. E isso é uma coisa que nos dá muito prazer na OutSystems, é ver os profissionais de TI a terem o crédito que merecem e a também terem um impacto nos negócios que é proporcional à inteligência e ao esforço que todos os dias colocam na sua profissão. É uma das grandes partes da nossa missão. É muito interessante. E é muito raro hoje em dia, né? Já foi uma época, já foi muito mais comum o profissional de tecnologia ele ter essa participação da pessoa que está trazendo a boa novidade, né? E hoje é muito o contrário, né? Hoje ele é muito mais frequentemente visto como uma pessoa que vem trazer a má notícia, que vem dizer por que ele não consegue fazer o que as pessoas querem, e isso é uma coisa muito conflitante com as novidades que a tecnologia trouxe e as vantagens em termos de facilidade, né? Porque há 10 anos atrás,
para você colocar no ar um sistema para o lado de fora da companhia, para atender a clientes ou a usuários externos, você precisava de toda uma movimentação de infraestrutura e comprar máquinas, e configurar links, etc. Que hoje você resolve em um par de horas conectado na Amazon, levantando um ambiente que já te dá segurança, que já te dá escalabilidade, por aí vai, né? E as pessoas, à medida que vão tomando conhecimento desse lado da realidade, elas vão ficando cada vez mais questionadoras de por que você tem essas coisas novas aí todas. O pessoal de tecnologia não consegue me atender em uma semana e precisa ser em 3 meses, né? Eu tenho que ficar esperando para começar 3 meses e aí depois mais 3 ou 6 para fazer alguma coisa, né? E aí isso vai gerando um desgaste da própria percepção da área de tecnologia para o resto da empresa como sendo uma área de problemas ao invés de uma área de solução. Totalmente, totalmente. Maurício, se me permitires, eu gostava de partilhar 2 exemplos que eu acho que falam muito ao que tu estás a falar. 2 exemplos de clientes nossos, que são casos públicos e estão no site OutSystems, se alguém quiser visitar. Mas eu acho que são exemplos interessantes, porque são, não diria extremos, mas são exemplos que falam um pouco disto. Um deles é uma empresa chamada Vopak. A Vopak é a empresa mais antiga da Holanda. Okay? Portanto, é uma empresa com 400 anos ou 300 anos, uma coisa assim, muitos anos, centenas de anos. É impensável para a generalidade nossa. E a Vopak tinha um problema que estava quase aí a ficar sem negócio. A Vopak o que é que faz? A Vopak opera terminais de gás nos portos, em que vêm os barcos grandes com gás e eles operam estes terminais. Portanto, são fundamentais nos pipelines energéticos do mundo. Mas a Vopak como uma empresa de 400 anos, tinha sistemas de informação muito, muito antigos e não adaptados à nova dinâmica e ao supply chain mundial. E tentaram 3 vezes, de maneiras alternativas, mudar os seus sistemas core, abandonaram sempre estes sistemas. Portanto, os profissionais de tecnologia estavam completamente debaixo de fogo. E a Vopak selecionou-nos e está live hoje e em menos de 1 ano remodelou dramaticamente o seu panorama de TI para criar sistemas que lhes permitem hoje em dia operar com um nível de agilidade, de informação e até com muito melhores margens de negócio, tudo por via de um investimento de tecnologia que fizeram. E portanto não estamos a falar, agora estamos a falar de um exemplo diferente, não estamos a falar de pequenas coisas que nascem no edge da organização. Estamos a falar do sistema circulatório e do core daquele organismo que é a Vopak, que eu acho que é um exemplo incrível do que se pode fazer hoje em dia de uma empresa que estava, eu arrisco dizer, ameaçada na sua existência por via da tecnologia que tinha. O segundo exemplo que queria partilhar muito rápido, que é um exemplo que me fascina também pelo caso de estudo, é de uma cidade nos Estados Unidos, é a cidade de Oakland. E a cidade tem desafios diferentes. Equipas muito pequenas, agentes e pessoas governamentais, e portanto com muitas limitações de budget, com muitas limitações de poderem fazer coisas, e que no fundo nos contrataram para fazer uma coisa que é incrível, que foi digitalizar toda a experiência de ligação aos residentes de Oakland. E portanto, aquela equipa, que é uma equipa de 2, 3 pessoas, conseguiu, utilizando uma lógica de MVPs e utilizando uma lógica de agilidade profunda, criar produtos para os seus clientes, que são os residentes da cidade, que no fundo digitalizam a experiência desses cidadãos de Oakland e que no fundo, hoje em dia, já não é uma expectativa irrazoável, aliás, a maior parte das pessoas já espera que o seu governo opere como um Facebook, como um Twitter ou como uma empresa digital. E, portanto, estamos a falar de uma equipa exatamente com as mesmas pessoas que já estavam on board, conseguir, no fundo, remodelar toda essa ligação ao cliente, como tu dizias, num ambiente governamental que é um ambiente que, pelo menos tradicionalmente, é considerado um ambiente difícil. E o que eu quero dizer com isto é que eu acredito que hoje em dia essas barreiras tradicionais
da falta de agilidade podem ser removidas se existir o correto mindset e a liderança, e aqui estamos a falar de um CIO com muita liderança, mas também as ferramentas para acompanhar esta ambição. E, portanto, há exemplos incríveis no mundo de empresas ou organizações a repensarem o seu coeficiente digital utilizando ferramentas como OutSystems e outras, e como tu dizias, a Amazon e como a Cloud, para realmente isto passar a ser não um problema, mas uma vantagem competitiva. A gente vive uma época onde a tecnologia ela é a grande impulsionadora da transformação, mesmo quando a gente não tem a percepção direta disso, né? Ela pode, se bem utilizada para você alavancar-se na evolução dela, ser um grande diferencial competitivo, como ela pode, se mal utilizada, né, funcionar como uma âncora que prende você no lugar, porque você fica amarrado a uma coisa antiga e você não toma a decisão de fazer o esforço necessário para se desprender daquela situação e passar para o novo. Uma coisa que a gente tem visto, a gente tem discutido muito, eu e o Alexandre, é a questão humana, né? Das considerações das decisões nesses cenários, né? Muitas decisões que são tomadas geralmente são tomadas com base num pensamento que é o que geralmente a gente chama do pensamento do século passado, né? Onde você está amarrado naqueles ciclos mais tradicionais de planejamento. Você ainda tem empresas hoje pedindo pessoas para fazerem um orçamento de próximos 3 anos ou de 5 anos para frente, né? Eu já vi empresas pedindo o nome do profissional que ia executar uma tarefa daqui a 18 meses. Você fala assim, pô, daqui a 18 meses eu nem estou vivo, quanto mais quem é a melhor pessoa para fazer aquilo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, essas mesmas empresas, elas estão tendo que lidar com a competição de empresas que às vezes estão nascendo estão nascendo agora, né? Estão se baseando nessas possibilidades novas que a tecnologia oferece, não carregam um peso de 20 anos de legado, vamos dizer assim, nas costas, e se elas não encontram os caminhos para elas poderem internalizar, vamos dizer assim, que elas precisam mudar, né? A mudança não é opcional. Ela vai mudar ou porque ela evolui para frente, ou ela vai mudar porque ela vai quebrar e vai para o buraco, né? Essa decisão ela tem que ficar mais clara para as pessoas, né? E sobre essa ótica que eu tenho a impressão de que as soluções low code como o OutSystems, eles oferecem um bom caminho para as empresas poderem, mesmo aquelas que já estão estabelecidas, já têm toda uma série de produtos, que é como o caso que você falou dessa empresa da Holanda, poderem começar a trilhar outro caminho, né? Caminho que seja paralelo, vamos dizer assim, no início, e isso é uma coisa que o Alexandre aí defende muito, né? Que essa possibilidade de você começar a fazer um caminho paralelo, que você não pode simplesmente parar de operar, você tem que continuar operando, mas você tem que também cuidar do futuro, senão não haverá futuro. E a gente hoje tem discutido muito isso através de uma comparação com um elemento da teoria de jogos, né? Que você tem... A teoria de jogos nos diz que existem pelo menos 2 tipos de jogos, os finitos e os infinitos. No jogo finito, você joga com o objetivo de ganhar. No jogo infinito, o objetivo é você continuar jogando, né? E é muito comum, vamos dizer assim, que as empresas, os executivos estejam olhando para o negócio como se ele fosse um jogo finito, como se você pudesse ganhar o jogo. Mas esse jogo ele não acaba, ele só acaba quando você sai do jogo, né? Então, muitas vezes as prioridades de curto prazo atrapalham
as prioridades de médio e longo prazo, mas que são fundamentais para a sobrevivência da empresa. Então, essa visão de que eles estão, na realidade, jogando um jogo infinito, onde o principal objetivo é continuar no jogo, porque eu posso ter uma queda temporária, mas se eu continuo jogando, eu posso me recuperar dela, né? Então, essa mudança de visão é que eu acho que é um ponto onde esse tipo de solução ela pode ajudar a facilitar, vamos dizer assim, né? Porque ela traz a possibilidade de você não estar falando, não, vou passar 5 anos desenvolvendo um negócio, 3 anos e deu certo, né? Isso. Sim, Maurício, completamente. Eu acho que um dos incentivos... Vamos ver. As empresas estão onde estão e as organizações estão onde estão, derivado de um conjunto de características ou de decisões que foram tomadas, em que algumas delas eram decisões bem intencionadas. Eu querer ter o nome da pessoa que vai fazer uma tarefa dali a 18 meses, provavelmente alguns no tempo algum gestor acreditou que aquilo fazia sentido porque me permitia ter um melhor planeamento. O que acontece é que as regras do jogo mudaram, não é? As regras do jogo mudaram e nós ainda estamos a jogar com o livro do jogo anterior, como tu dizes. O que nós observamos é que soluções que aceleram o tempo até ao valor e que permitem resolver este problema, que é um problema dramático. O problema do talento hoje em dia continua a ser um problema dramático. Permitem, como tu dizias, que as organizações planeiem com um investimento mais pequeno e com um horizonte mais pequeno, começarem a ver resultados, porque os resultados são uma âncora psicológica importante para que se possa fazer um maior caminho nessa paralisação, como o Alexandre dizia. É muito difícil para um gestor dizer, eu tenho uma margem pequena, como é que eu agora faço um projeto de 2 anos que pode salvar a empresa, mas também pode ser o investimento que eu faço ao lado que não me permite operar da maneira que eu sou a operar e, portanto, vou perder dos dois lados. E, portanto, estas soluções que reduzem o tempo para valor permitem ganhar experiência, permitem as pessoas remover a ambiguidade, permitem que as pessoas se sintam motivadas por fazer essa transição e permitem acelerar o problema da gestão da mudança, permitem criar incentivos para mais investimento. Portanto, tem tudo a ver com esta redução do tempo até valor. E é uma combinação de fatores, acho eu. É uma combinação muito interessante de diferentes até tecnologias, não é? De tecnologias de infraestrutura mais rápidas e mais ágeis, tecnologias de desenvolvimento mais rápidas, tecnologias de delivery muito, muito melhores. Isto leva-me também a um pensamento que eu acho que é muito interessante, que é, a partir do momento que se faz este caminho, criam-se vantagens competitivas e ciclos virtuosos. Por exemplo, pegando aqui nos exemplos que estamos a dar, a cidade de Oakland, agora porque digitalizou e começou com pequenas digitalizações de processos e de engajamento com os seus cidadãos, tem muito mais dados sobre os seus cidadãos para poder prestar um melhor serviço. E, portanto, há aqui várias loops que são benéficos, além só de resolver o problema que estamos a resolver, há vários loops adicionais que são benéficos para isto depois ser exponencial no seu crescimento e não linear. É uma coisa que é um fenómeno que vemos com muita frequência. Eu acho que a tecnologia, quando ela sai da frente, ou seja, quando você é aliada, ela libera o potencial de aprendizagem, que é o que a gente precisa hoje. Os profissionais eles pararam de acreditar, ou as empresas deveriam parar de acreditar e que elas já dominam completamente o conhecimento. Estamos na era onde as pessoas querem aprender coisas novas o tempo todo. E essa aprendizagem, a tecnologia facilita muito. Você acabou de citar 2 exemplos interativos. Ou seja, Auckland, quando passa a aprender mais sobre a sua população, começa a entender quais são novas soluções que ela precisa entregar para o seu cliente. Isso. Esse ciclo de aprendizagem, enquanto empresas e os indivíduos, enquanto trabalhadores ou funcionários daquela companhia, também querem continuar o seu ciclo de aprendizagem e de crescimento. Hoje são pessoas que têm talvez uma ambição empreendedora, mas dentro da companhia, não conseguirem desenvolver o seu potencial. Por quê? Porque o mindset
mindset, ela fica travada quando você não está usando a tecnologia a seu favor e está simplesmente usando tecnologia para manter coisas com um pensamento ultrapassado. Eu acho que soluções low-code e a experimentação, elas jogam muito favorável a esse novo mindset que está surgindo e que precisa surgir mais rapidamente, que é o que é que eu estou aprendendo, o que eu estou aprendendo sobre o meu cliente, o que eu estou aprendendo sobre novas oportunidades de oferecer serviços e produtos que estão alinhados com a demanda nova. A demanda continua lá, mas a demanda hoje ela está exigindo uma interação, um tipo de serviço completamente diferente. E não adianta o profissional ou a empresa acreditar que ela sabe como resolver o problema porque vem resolvendo ao longo de dezenas ou centenas de anos. Tem que experimentar novas formas. E aí é onde a tecnologia, como essa tecnologia que a OutSystems dão uma liberdade que permite você caminhar mais rápido. E esse é digamos assim, o que a gente tem visto como as empresas vencedoras têm feito. Ou seja, porque rápidas? Porque elas não têm, como a gente vem falando aqui, o legado para resolver. E a mentalidade das pessoas que estão lá é que elas realmente precisam aprender para poder chegar a uma solução de você, como uma empresa já estabelecida, já teve uma solução de mercado, mas não necessariamente essa solução continua adequada, porque o mercado mudou, as pessoas se digitalizaram. Como as pessoas se digitalizaram, o que acontece você vai ter que digitalizar a sua solução, e não é necessariamente pensando da mesma forma que você pensava antigamente, você vai ter que experimentar até conseguir encontrar esse novo. Se lançarem em oportunidades como usar essa tecnologia de low-code associado com cloud, como a gente vem falando, liberando basicamente a coisa potencial humano que está dentro da companhia. Esse potencial está lá, as pessoas querem fazer, elas estão buscando uma forma, só que estão ficando barradas pela incapacidade de conseguir entregar rapidamente, porque está envolvida com centenas de projetos ao mesmo tempo, ou de manutenções de legados e não consegue andar. Então, eu acho que esse digamos, muito, ou seja, o mindset, ele pode mudar se você consegue facilitar e tirar a tecnologia de problema para solução. E hoje não falta oportunidade para isso. Uma coisa que eu tenho visto muito é essa capacidade a falta da capacidade das pessoas entenderem que aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente vai conseguir te levar adiante, né? Como você colocou, Gonçalo, as regras do jogo mudaram e se você não se adequa às novas regras, você acaba ficando fora do jogo, né? Porque o jogo é outro e você estava achando que estava jogando futebol, mas agora é handball e é com a mão que você tem que jogar, não é com o pé. E é dessa ordem de grandeza. Isso é tão pior quanto mais bem sucedida é a empresa na minha visão. Uma empresa que é muito bem sucedida em termos de porte, em termos até de lucratividade, mas que está vendo a lucratividade diminuindo, então está tentando buscar remédios para isso, vamos dizer assim, tem uma dificuldade enorme de aceitar que aquilo que ela vinha fazendo há 20 anos não é mais adequado para a realidade de hoje. E aí, principalmente ainda, com um agravante, se aqueles executivos que estão à frente da companhia estão lá esses 20 anos e são responsáveis pelo sucesso que a empresa teve até aquele ponto. Porque aí ele não conseguiu internalizar que não foi ele que ficou ruim no que ele faz, é o jogo que mudou e ele não viu ainda, né? Então, ele precisa adequar o jogo dele, né? Mesmo. Não, é muito interessante isso que tu estás a dizer. Eu acho que uma das vantagens competitivas de olhar para uma empresa enquanto um organismo vivo que tem sensores e atuadores, que no fundo são as pessoas que estão no campo, que estão a fazer coisas, que estão a interagir com clientes e que têm um cérebro
que normalmente é pensado como os executivos, e reduzir a distância e o tempo que vai desde a informação e a ação até este cérebro, idealmente pondo o cérebro junto do atuador, é uma vantagem competitiva enorme, porque permite que os produtos surjam e as decisões sejam tomadas muito mais próximo do cliente, e decisões mais próximas do cliente resultam tipicamente em melhores oportunidades de experiências incríveis para o cliente, resultam em mais aprendizagem mais rápido, resultam em ciclos de aprendizagem e experimentação mais rápidos e, portanto, reduzir esta latência que vai desde o sensor e do atuador até onde se toma a decisão é muito, muito importante. E isto é um problema, não é um problema só tecnológico, como tu dizias, não é, Marcelo? É muito importante mudar o mindset, é muito importante descentralizar, é muito importante criar loops de confiança. Há muitas coisas que se fazem, mas ajuda com certeza que a tecnologia, como o Alexandre dizia, não esteja no caminho, que seja um suporte para reduzir esta latência e não uma coisa que demora muito tempo. Por exemplo, uma das coisas que nós vemos muito nos nossos clientes é a completa desintegração dos seus sistemas de informação. E quando tu tens sistemas de informação que são desintegrados, é como se no teu corpo, no corpo do organismo, duas coisas não falassem. Se tivesse uma hormona que não está passada de um lado para o outro e, portanto, gera ineficiências muito grandes. E, portanto, nós, do ponto de vista do produto, por exemplo, investimos muito em permitir integrações muito rápidas com sistemas que já existem, porque eles condensam o entendimento organizacional que já existiam e muitas vezes são importantes para as funções que já existem no próprio organismo, na própria organização que está ali a decorrer. É um tema também muito interessante de explorar, é o papel da integração das coisas que já existem e da aceleração desta integração para que a informação flua de uma maneira melhor na organização. E hoje em dia isso é um ponto-chave dentro das organizações e cada vez mais é um ponto-chave também entre organizações, né? Tem muitas organizações que têm grande parte das suas atividades hoje voltadas para integrar diferentes organizações entre si para que uma informação possa fluir de um lado para o outro. E isso é, historicamente, de forma geral, um grande problema, principalmente quando já não se pensou nisso quando se criou os sistemas antigos, o que era, de forma geral, a norma, né? A norma. Isso era a norma. Você fazia um sistema e você não pensava que ele ia interagir com outros, né? E, então, muitas empresas, a maioria delas, eu diria, hoje tem essa situação que você descreveu agora, né? O poder sair disso para uma situação onde você consegue acessar essas informações combinadas e dar uma visão para o usuário daqueles dados que antes eram dissociados, eram separados, pode, de novo, ser um diferencial competitivo para a empresa, né? Porque ela passa a ter mais agilidade na tomada de decisão por ter mais acesso às suas próprias informações, né? Muito, completamente. É impressionante a quantidade de empresas que têm volumes enormes de informação e que literalmente não sabem como monetizar, vamos dizer assim, o valor daquelas informações no seu próprio negócio, né? É muito comum isso. Eu já vi vários exemplos, eu tenho certeza que você já encontrou, o Alexandre, eu sei que já encontrou também, que a gente já discutiu isso. É assustador empresas que registram as informações, têm às vezes terabytes de informação e estão sentadas na informação sem conseguir tirar valor delas. Sim, muito frequente. Esse é o momento de que tem empresas nascendo só para isso, né? Só para tirar esse valor das informações, né? Sim. Voltando aqui um pouco, talvez, à minha analogia, eu acho que há dois momentos fundamentais. Há o momento de tu tens que ser muito rápido e muito eficiente a registar essa informação, porque nós também observamos muitas vezes um caso de uso típico para os nossos clientes é criarem aplicativos que são interfaces para capturar essa informação o mais rapidamente possível. Por exemplo, eu criar uma interface móvel para as minhas pessoas que estão no terreno junto dos clientes capturarem aquela informação no momento que estão com o cliente e não 8 horas depois quando chegam de volta
e se calhar o Alexandre teve coisas parecidas na Jeffco, não é? Quanto mais rápido, quanto mais real-time for, melhores processos eu posso criar para melhorar a vida deste colaborador e daquele cliente onde ele está. E, portanto, isso tem a ver com, novamente, a latência entre a decisão e o processo de tomada e até com a qualidade da informação que é capturada. Nós temos clientes que nos dizem é muito diferente eu ter uma interface e um aplicativo em frente às nossas pessoas, em que eles podem registar à medida que as coisas acontecem, ou em que eles registram 4 horas depois em que já aconteceu um decay da qualidade da informação, porque eles tiveram que se lembrar e esqueceram-se e foram preguiçosos. E, portanto, baixar a qualidade e a latência dessa informação tem um custo para o meu negócio, que é a informação que eu vou capturar já não reflete realisticamente aquilo que aconteceu. E depois, do outro lado, que é como é que eu agora pego nesta informação, a processo e a ponho de volta em frente às pessoas que estão a servir o cliente ou então em frente aos decisores. E como tu dizias, e muito bem, Maurício, é um problema, hoje em dia, ainda muitas vezes tecnológico, mas muitas vezes mindset. Como é que eu posso capitalizar esta informação para melhorar os meus processos ou para tomar melhores decisões? É aqui que muitas vezes nós vemos o futuro, já cá está, não é o futuro, já cá está, do machine learning e da inteligência artificial. Não é? Nós temos aqui uma estratégia de ligação com muitos players e providers como as Amazons e a Microsoft que já dão as ferramentas base, mas depois o que nós vemos os nossos clientes fazerem é criarem processos e interfaces para explorar estes modelos de machine learning que podem ajudar as pessoas a tomar melhores decisões no momento em que estão junto ao cliente. E isso é um diferenciador grande de cota e de capacidade das empresas de gerarem lucros e de se manterem, muitas vezes, ativas. É muito interessante este mundo em que a tecnologia realmente não é importante para o top line e para o bottom line das empresas. Não é? Eu acredito também que essa questão da exploração dos dados, ela, do ponto de vista de usar corretamente as informações das empresas, que as empresas já têm os seus bancos de dados, libera novos modelos de negócio. Ou seja, não só aprender sobre o que você já tem, poder usar esta aprendizagem para ofertar serviços e produtos completamente diferentes para os seus clientes. Nós estamos vivendo um momento onde você não reinventando aquilo que já existe. E a questão da integração, hoje em dia, com as N APIs que estão disponíveis no mundo, você traz soluções que já são completas do produto ou da sua solução dentro da companhia, automaticamente, simplesmente integrando o que você já tem aqui com os N pedaços do resto do ecossistema que existe, que já faz aquele pedaço do problema que você está tentando recriar. Então, ali você tem a agilidade de não ter que fazer o que já existe, tem a questão da integração, e a partir do momento que você integra, que você começa a pegar dados de ainda mais sobre esse gigantesco volume de dados, você começa novamente a retroalimentar a inovação, podendo criar novos produtos e novos serviços. Isso mesmo. A roda se fecha, ou seja, a agilidade, entender, experimentar, vai afetando o teu modelo de negócio e você vai no caminho do jogo infinito que o Maurício estava comentando. É infinito porque é isso mesmo, vai morrer, deixando de existir daquela forma, você vai integrando com um novo pedaço, ao mesmo tempo os seus dados você vai ofertando para alguém que precisa para alguma outra coisa, e aí o ecossistema gira, e aí você passa a fazer e o negócio, seu negócio que antes estava isolado, passa a fazer parte literalmente de um negócio em rede. Você passa a poder se aproveitar da plataforma e passa a ser uma plataforma de um pequeno negócio. Então, essa mudança ela é fundamental. Esse é um mundo novo, vamos dizer assim, que está se apresentando a gente já há alguns anos, né? Você tem várias discussões que não são novas, mas que cada vez mais vão ficando óbvias. Eu me lembro que eu tive com um cliente em 2011 em Sydney, na Austrália, e a nossa discussão
era toda em torno exatamente da questão da criação de um ecossistema em torno do produto deles, que era uma coisa que, assim, antes de você parar para pensar, não seria uma atividade que vem à mente como uma coisa que sobre a qual você ia buscar isso, mas que não só era viável, como eles executaram a estratégia e hoje eles têm um grande ecossistema em volta do produto deles, que é uma ferramenta de CAD para o desenho de equipamentos eletrônicos. Então, hoje eles têm a aplicação deles integrada com serviços que fazem catálogos de componentes eletrônicos, que fazem compartilhamento das plantas para você poder liberar a planta para um fornecedor fazer a produção daquilo, ou você liberar o Bill of Materials daquele desenho para que os fornecedores possam apresentar um bid para fabricar aquilo para você, e por aí vai, né? Vão crescendo. À medida que você começa a pensar na forma de um ecossistema, você começa a ver que mais ideias vão aparecendo que se agregam em torno daquele seu negócio, né? E hoje o negócio deles já é um negócio bem mais extenso do que só a ferramenta de CAD, né? É a ferramenta de CAD, mas toda uma miríade de serviços que se integram com ela e que facilitam muito a vida da pessoa que projeta o hardware e até da pessoa que quer fazer a ordem de produção daquilo e tudo. Então, você vê que mesmo em situações que, num primeiro momento, você podia... Não, mas eu estou falando de uma aplicação que o cara usa sozinho na máquina dele, né? Mas existe um mundo de possibilidades que você não estava olhando, né? É muito verdade, muito verdade. Bom, a gente tá chegando aqui em uma hora que a gente está conversando, e aí eu queria te agradecer, Gonçalo, e ver se você tem alguma consideração final. Assim, a gente tem tentado se limitar abaixo de uma hora. A gente tem a impressão de que tem muitas pessoas que não já se assustam quando veem um vídeo desse tamanho. Não, eu acho que a conversa foi muito interessante. Eu tenho o privilégio de falar com pessoas que estão preocupadas e a pensar e a tentar adaptarem-se a este novo mundo, tal como vocês estão a fazer, e eu acho que o pensamento que vocês demonstraram aqui, as preocupações e as ideias que vocês expressaram, estão muito alinhados com o melhor que eu vejo à volta do mundo, seja nos Estados Unidos, na Ásia Pacífica ou aqui na Europa. E, portanto, queria congratular-vos pela iniciativa, por estarem a pensar ativamente nestes temas e por todas as implicações do tema, porque não é um tema só tecnológico, como nós explorámos aqui, é um tema de amarras mentais, de liderança, de gestão, de arquitetura, de tudo, de processo de negócio. E, portanto, queria só parabenizar-vos pela iniciativa e deixar o convite para quem não conhece tecnologias low-code e OutSystems para que nos conheçam. Talvez nós possamos ser uma parte desta jornada de transformação das vossas empresas ou organizações, tal como já somos para mais de 1000 clientes grandes no mundo inteiro. E, portanto, muito obrigado novamente pelo convite, parabéns por tudo, espero que tenha sido útil para vocês e para a audiência. Eu acredito que as pessoas que assistem vão ganhar insights interessantes aí do que a gente estava conversando. Gonçalo, nós aqui agradecemos a sua disposição de vir bater um papo com a gente. A gente está ainda com questões difusas aí que a gente se confundiu, né? Mas a gente se conheceu há bastante tempo, agora já fazem 6 anos, eu acredito, né? 6 anos, sim. Exatamente porque você tinha esse contato próximo já com os clientes, e eu era um dos clientes. E eu acho que a gente vive hoje momentos de transformação muito rápida e que muitas pessoas estão oblivious ao que está acontecendo, né? E a nossa intenção aqui, né, tanto eu quanto o Alexandre, é de fazer uma provocação à reflexão, né, sobre o que está acontecendo. Se você já
já está fazendo o que é necessário para você poder seguir adiante, né? Se não, quais os caminhos para você começar a encontrar o seu trajeto, né? Para jogar o jogo infinito. Exatamente. Como você faz para largar essa percepção que você está num jogo finito e se juntar ao jogo infinito? Muito bem. Obrigado, Gonçalo, aí, Muito... como o Maurício falou, muito válido. Acho que você trouxe exemplos excelentes, principalmente esse, por exemplo, de Auckland, de uma empresa com centenas de anos. Acho que isso é muito válido. E eu acho que o mais importante, esses insights que a gente espera que quem nos assista obtenha, é o fato de que isso é uma jornada, né? Ou seja, literalmente você precisa começar e entrar nesse caminho e ir pelo caminho. A OutSystem não nasceu hoje, tem 17. Eu usei a plataforma, sei lá, 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás. O Maurício também. E isso é um caminho mesmo, é um caminho de evolução, mas esse caminho, precisa iniciar e precisa ir experimentando e vendo o resultado acontecer. Eu bato muito na tecla da experimentação porque ela vai no caminho da permissão à falha. E a gente precisa que a tecnologia nos ajude a liberar essa permissão à falha, que é hoje um dos principais bloqueios pelo qual as companhias estão tendo muita dificuldade de se digitalizar e partir para o novo. Então, muito obrigado por ter compartilhado conosco. Prazer. E a conversa foi excelente. Muito obrigado aos dois. Obrigado, então. Valeu. Tchau. Um abraço a todos. Abraço. Com licença.